A questão do que eu entendo e de como eu defino a iniciação é como sendo a experiência transformadora, no caso do ser humano. Na verdade, ela não é uma só, no caso. Você passa por uma sequência, por uma cadência de várias iniciações. A iniciação é sempre uma experiência, no caso, que vai te jogar sempre a um novo patamar de consciência. Essa é a definição principal, ou seja, não coloque simplesmente iniciação ritualizada, no caso, como o único padrão do que seja iniciação. Mas ó, a perda de um ente querido pode ser uma iniciação. Às vezes, uma primeira experiência, no caso, referente ao domínio de uma arte, um domínio de uma técnica, pode ser uma iniciação. Uma experiência talvez traumatizante, uma experiência, por exemplo, com a de quase morte. Ela é uma experiência iniciática. Inclusive, tem-se até essa questão, no caso, das pessoas que têm visões e pessoas, no caso, que quando retornam, no caso da experiência de quase morte, que entram com um novo patamar de convicções na vida. Tipo assim, como se fosse a segunda chance, no caso, para acertar certos pontos, no caso que a pessoa não estava tendo consciência naquele momento. Tem-se também, tem-se também, remetendo lá a questão do tópico do Dimas. O pessoal falou sobre um pouco sobre auto-iniciação e aula-iniciação. Tem conceitos também que eu já ouvi falar de pessoas que trabalham com elementos tradicionais, que trabalham também com um conceito que é chamado de dórico e jônico, semelhante ao conceito de colunas na maçonaria, né? A iniciação dita dórica, aliás, começar pela jônica. A iniciação jônica é sempre uma experiência, no caso, branda. Ela tem a ver, por exemplo, ela poderia dar como exemplo um batismo cristão. E a iniciação dórica é sempre uma iniciação que tem um caráter pesado, um caráter duro, um caráter traumático. Eu poderia dizer que a iniciação ao grau de aprendiz na maçonaria, ela representa uma iniciação dórica perante um batismo. Embora eu diria também que pela nivelação e pela relatividade, você tem níveis, no caso, de iniciação. Umas são mais dóricas e outras mais jônicas. Na perspectiva que eu poderia dizer, por exemplo, de uma iniciação ao candomblé, um ebobori, por exemplo, eu considero ainda mais dórico do que seja uma iniciação de aprendiz na maçonaria. Digamos assim, que perante uma iniciação de ebobori, a iniciação ao grau de aprendiz na maçonaria ela seria jônica. A mesma coisa assim sucessivamente. A experiência de martírio era também considerado um batismo, no caso, na teologia cristã, inclusive. Era também uma modalidade de iniciação dórica, porque, na verdade, também se considera até que numa determinada etapa, a grande iniciação do ser humano é exatamente a morte propriamente dita, né? Grande parte dos exemplos que Moisés colocou de iniciação, como o batismo, a própria iniciação do aprendiz na maçonaria, entre outras, todas elas carregam um certo simbolismo que é semelhante entre elas, que no caso é o símbolo da morte em si, um renascimento de uma nova vida, ou o renascimento de uma nova consciência, que é uma coisa que sempre está presente em todos os rituais que tem sobre iniciação. Ou seja, o conceito que eu teria para mim de iniciação é realmente a mudança de paradigma mesmo, a mudança de consciência da pessoa naquele momento. Ou seja, você tem uma pessoa que existia até aquele momento, essa pessoa morre, a sua consciência ela morre e passa a ser uma outra consciência a partir daquele ritual ou daquela experiência pela qual ela passa. A gente, quando pensa em iniciação, muitas vezes, até pela nossa vivência, a gente tende a pensar num ritual, né? Num ritual de iniciação. Mas acho que assim como outros rituais que acontecem, a gente pode sempre fazer uma relação com coisas da nossa vida mesmo, né? A gente pode estabelecer iniciações no dia a dia, né? Um grande feito que você faz, uma grande experiência que você teve um estudo, um tempo se preparando, né?
e até que chega um momento que você realmente entra dentro da coisa, assim, entende como é que funciona, se torna muito mais do que só um participante periférico, né? Você entra mesmo no que é a coisa em si, né? Pode ser, né? No meu caso é a música, né? Mas no caso de vocês podem ser outras coisas também. E acho que a iniciação que se faz em um templo tem muito a ver com compromisso, acima de tudo, com aquilo que você está se envolvendo, né? Independente de qual ordem que frequente, qual religião que participe, né? Que nem falou do candomblé, né? Candomblé é muito forte o vínculo, né? A pessoa tem que fazer uma série de obrigações, né? Até se poder se iniciar, tem que não só raspar a cabeça, ficar um tempo isolado No da Roncol. sociedade. É, e várias coisas, né? E aquilo mostra realmente que ela tá naquele grupo, né? Eu acho que a iniciação tem muito a ver com um grupo, né? Uma coisa meio antropológica, assim. Mas eu sempre tenho tendência também a analisar, fazer esse tipo de paralelo, né? Entre um ritual e a coisa que acontece na vida pessoal mesmo, né? Da iniciação, assim, pelo menos para mim, é tem muito a ver com uma prova, né? Uma coisa de você passar um pouco do limite, em muitos casos com medo, né? Muita gente fala ter alguma experiência de quase morte, alguma coisa relacionada a uma tragédia muito grande durante uma iniciação. Mas sei lá, é mais ou menos por aí que eu penso. Qual seria o fundamento da iniciação? Porque não é só aquela dramatização. Beleza, acontece a dramatização, mas qual que é o efeito interno da iniciação, né? Assim, me parece muito que dessa dramatização, ela tem certo foco no, vamos dizer assim, no entendimento que é propriamente da pessoa que está sendo iniciada, tem, né? Assim, cria-se uma dramatização para tentar fazer a mente compreender algum conceito, e daí esse conceito, a mente se sustentando nesse conceito, ela gera uma alteração interna, né? Um dos conceitos, no caso de iniciação, tem a ver com despertar. Despertar de consciência, no caso, sobre novas concepções, coisas que estavam adormecidas na pessoa. Até a ideia mesmo, a ideia de profano e de iniciado é que, na verdade, o iniciado jaz no profano. De certa forma, somos sempre profanos, no caso, para iniciações futuras. A concepção anda muito assim, dicotomizada, no caso. Mas, falando também nessa questão, se fala que também há uma diferença também entre graus internos e graus externos. Graus externos são variáveis, principalmente nessa questão com vínculos a ordens. Agora, a iniciação interna, segundo as concepções de escola, no caso que eu já ouvi comentários, são basicamente 5. A primeira, no caso, seria exatamente o despertar da consciência. Digamos que todos aqueles, no caso, que trilham o caminho no ocultismo, razoavelmente com um trabalho sobre si mesmos, eles, no caso, eles passaram pela primeira iniciação, pelo primeiro grau interno, que é exatamente o despertar de consciência, para uma nova modalidade de consciência. O segundo grau, se fala que seria a realização, no caso, da purificação, da autopurificação. O terceiro se diz que é a iluminação. O quarto seria, afirma-se que seria, no caso, a passagem pela noite negra da alma. E a quinta e última, no caso, seria exatamente a unificação. Acredito que todos estejamos, no caso, trabalhando sobre o conceito de purificação. Estarmos nos desvencilhando de todos os nossos lixos ou de todos os elementos que precisamos corrigir em nós. Nesse caso, você está falando seria alguma espécie de perdão interno. Perdão, né? Se perdoar, né? Acho que nesse caso fica parecido com aquela coisa que você fala de vez em quando, Adonai, que é relacionada àquele trabalho de Hércules, que ele limpa as estrebarias lá do Hades.
Seria um trabalho preparatório, né? O que seria o chamada preparação iniciática. Que geralmente o simbolismo associado a isso é o de João Batista, né? De vos batizo com água para o arrependimento, endireitai vossas veredas, pois está próximo o reino de Deus. Que é justamente o reino de Deus não é um lugar nem um momento, e sim um estado de consciência ao qual a gente alcança, e esse processo de alcançar esse estado de consciência geralmente é representado simbolicamente nos ritos de iniciação. Tem a ver com a construção do homem interior, ou com a regeneração. Alguns falam a regeneração do homem interior. Existe o conceito da edificação do corpo glorioso, né? Justamente essa condição é aquilo que na tradição, no cristianismo se vê como o conceito de nascer para a vida, né? Então é aquela passagem que diz, pô, mas vou ter que voltar para o ventre de minha mãe? Não, você vai nascer para a vida, assim como nascemos do mundo. Tem essa questão também lembrando que a iniciação tem a questão do iniciado é chamado duas vezes nascido também. Um novo nascimento. Nasce do espírito. É que existe dois tipos de conceitos também, né? Se o homem ele está retornando a uma natureza divina, ou se o homem tenta conquistar essa natureza divina, né? Através da senda mística que ele segue, que ele esteja fazendo em prol da espiritualidade dele, né? Ou seja, pode ser tanto um renascimento quanto algo totalmente novo também. Quando eu penso em divino, né, eu penso talvez numa concepção bem ocidentalizada da coisa, bem cristã. Então, geralmente, fica mais fácil para eu pensar em sagrado, né? Tentar pensar onde é que está o sagrado na natureza das coisas, né? Porque a natureza divina talvez seja uma tautologia falar isso, né? A natureza, né? O divino faz parte da natureza e tudo mais, né? Então eu penso muito na nossa relação com o divino, que eu acho que é uma relação, a relação do sagrado, né? A nossa essência sagrada. Mas então, para ele, agora a minha concepção do divino seria essa, assim, mais é um juízo de valor, né? Que a gente agrega ao que a gente acredita do outro lado. Né? Penso na sacralização das coisas, que é tentar transformar em sagrado o que está no nosso dia a dia, né? Que acho que podia falar de alquimia, se eu fosse falar sobre o que eu acho que seria a natureza do sagrado. Eu acho que é a natureza da alquimia, né? Da sacralização, né? Entender as coisas que estão à nossa volta como sagradas, né? Pra gente enxergar o mundo de uma maneira melhor, talvez, não sei. Então, eu acho que é tudo uma coisa só, resumindo. O divino, o material, o sagrado. Mais ou menos isso, minha versão, um pouco confusa. Mas a gente entende bem que, de fato, se a gente for analisar, né, o que há na natureza que não seja divino, né? E então o problema é ficar se divinizando o divino como se o divino fosse algo divino, né? Quando na verdade apenas é natural e é o que é tudo, né? Acho que
Até mesmo o que é demoníaco é divino, então como é que fica? É, Concepção de Deus, cada um vai criar a sua sempre, né? E para mim, assim, o que seria sobre a natureza divina seria um conceito de perfeição, de harmonia, de entendimento completo da função que exerce no universo. Isso seria um momento, é um estado, ele não é uma coisa que fica, ou seja, é um conceito bem pessoal. Assim como cada um vai ter um conceito pessoal, né? E, e a própria senda mística, ela diz o quê? Para você conhecer a si mesmo, conhecer o lado divino que está dentro de você, conhecer o seu Deus, o Deus do seu coração. eu acho que você falou uma palavra-chave aí, né? Que é harmonia, né? A natureza, né? Se você pegar uma planta, abrir ela, analisar como ela é feito com muita harmonia, né? Tudo tem sua razão de ser, né? Analisar todas as funções do corpo humano, né? A gente precisa estar sempre, tá tudo tá no seu lugar certo, fazendo o que tem que fazer, né? Uma questão de harmonia, como é que chegou a esse ponto, né? Eu já não sei, mas se falando em energia, né? Eu sempre faço ela com a música, né? A música a gente tem uma matéria que é a harmonia, né? E a gente mexe com sons e tenta deixar os sons ter controle sobre as dissonâncias, sobre as consonâncias, né? E assim fazer uma coisa bela, digamos assim, né? E pensar os sons como a energia que está à nossa volta, né? Acho que a gente tem que saber como harmonizar, como equilibrar, e é o grande desafio, né? Harmonizar. Eu ainda não tenho um conceito do que é divino, né? Eu já tive uma fase cristã quando eu era criança, mas eu fui crescendo e, sei lá, falei bastante disso. Depois tive uma fase meio pagã, meio afro-pagã depois. Mas aí novamente me desvinculei disso e agora eu tô meio deísta, né? Tô tentando ainda conciliar meus pensamentos sobre o que eu acho que faz sentido. Mas sempre quando eu tô chegando lá, eu descubro que não faz sentido. É bem assim. É. A gente imagina que a coisa vai fazer cada vez mais sentido e acaba fazendo cada vez menos. Com certeza. Exatamente. Sobre o divino, eu tenho uma visão mais hermética da coisa. Onde tudo é mente, o todo é mental. O divino é todo uma mente criadora. Onde tudo é divino. Outra coisa sobre falar sobre o divino ou sagrado é que a gente sempre cai em conceitos clichês, assim, que, pelo menos pra mim, não querem dizer muita coisa. Eles são meio vazios, beleza? Ó, é tudo que existe, ou é a energia que emana as coisas, sei lá. Mas, sei lá, fica faltando uma substância, uma coisa, você pôr o pé ali, entendeu? Uma coisa que eu acho bastante errônea na concepção de divino é você querer personificar um Deus, entendeu? A força criadora, aquilo que move, aquilo que é onipotente você quer personificar.